Max Verstappen fechou uma parceria de longo prazo com a equipe Red Bull. Entretanto, nas últimas entrevistas que ele veio dando, ele chegou a dizer que não espera que ele tenha realmente toda essa história do resto da vida dele com a RBR. Na verdade, ele considera outras possibilidades e pode ser que em algum tempo ele esteja em outra equipe, quem sabe até mesmo uma equipe rival na Fórmula 1. Enfim, quer saber tudo sobre isso? Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e realmente, Max Verstappen fechou um contrato de longo prazo com a equipe Red Bull. Se ele esperar esse contrato terminar para sair da equipe austríaca, ele terminaria com aproximadamente 31 anos. Ainda teria muito tempo para pilotar carros de Fórmula 1, considerando que hoje em dia nós temos Fernando Alonso com 40 anos e Lewis Hamilton com 37. Entretanto, o próprio Verstappen já deu algumas entrevistas falando sobre esse assunto. E em uma delas, ele chegou a dizer sobre a possibilidade de sair da Red Bull no futuro e ir para outra equipe. Quem sabe, Mercedes e até mesmo Ferrari. Isso tudo sem contar também com a cláusula que existe nesse contrato da Red Bull, que antes era secreta, mas foi revelado pela Red Bull que é completamente verdadeira e que diz basicamente que se não houver um ritmo interessante dos carros da RBR para Max Verstappen, ele teria liberdade de sair da equipe no momento em que ele quisesse. Enfim, vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, as fontes já estão todas aqui embaixo na descrição, mas antes eu queria te convidar a deixar o seu like aqui embaixo, deixar o seu joinha, isso ajuda muito esse canal a crescer cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Então não esquece, deixa o seu like aqui embaixo e também se inscreve se não for inscrito, ativando o sininho para todas as notificações. Mas vamos parar de enrolação e falar mais sobre um dos melhores pilotos da história da Fórmula 1 e um dos melhores do grid atual também, Max Verstappen. Max Verstappen fechou um contrato com a Red Bull até o final de 2028, ou seja, 6 anos de contrato, é muito tempo. Na verdade, poucos contratos na Fórmula 1 foram tão longos quanto o de Max Verstappen. E segundo esse contrato, ele ganharia ali 50 milhões de dólares por ano para correr na categoria, né? O que daria 300 milhões de dólares ao fim de 2028. E naquela ocasião, onde ele havia acabado de assinar o contrato, ele se dizia muito feliz e que não pretendia sair por nada da Red Bull nesse meio tempo. Eu me sinto realmente bem na equipe. Não há razão para sair. Nós temos um bom relacionamento e um pacote competitivo. Mas em entrevistas mais recentes e depois inclusive dos problemas de confiabilidade da Red Bull, a gente não sabe se tem relação com essas entrevistas ou não, Verstappen começou a falar sobre a possibilidade de não continuar na Red Bull em algum tempo. Na verdade, ele disse que esses contratos são muito longos, né, até 2028, e que ao fim desse contrato ele teria apenas 31 anos. Ou seja, ainda poderia ter muito tempo dentro da categoria, considerando o fato de que hoje em dia nós já temos pilotos de 40 anos, que é Fernando Alonso, e de 37 anos, como é o caso de Lewis Hamilton. Ou seja, Verstappen ainda vê um futuro pela frente e acredita que existe sim a possibilidade de acabar saindo da Red Bull em algum momento da sua carreira. No final do meu contrato, eu teria apenas 31 anos de idade. Então, eu ainda tenho a opção de continuar ou não. Eu ainda não estarei velho no fim do período contratual. Mas não para por aí. É claro que nessa entrevista não foi mencionada essa questão, mas existe sim uma cláusula contratual, mesmo nesse último contrato com Max Verstappen, que diz basicamente que se a Red Bull não tiver um bom desempenho no campeonato mundial, Verstappen teria a liberdade, a possibilidade de sair da equipe no momento em que ele quisesse. E dessa forma poderia ir para outra equipe, como é o exemplo da Mercedes e da Ferrari. A Mercedes, inclusive, já foi um dos times que procurou o Verstappen na época em que ele nem mesmo havia saído da Fórmula 3, mas acabou perdendo a oportunidade de contratar o piloto holandês porque suas vagas ali na equipe principal já estavam lotadas, com Lewis Hamilton e Nico Rosberg. E justamente por conta disso, Helmut Marko, que é o conselheiro da Red Bull na época, acabou conseguindo fazer com que Max Verstappen desse um salto na sua carreira.
e conseguisse inclusive a sua vaga e na sua equipe B ali da Fórmula 1, que na época era chamada de Toro Rosso. E dessa forma começou a história de Max Verstappen na Red Bull. Mas ainda assim, apesar de ele ter tido esse interesse ali por uma possível entrada na equipe Mercedes em algum momento da sua carreira, acaba que essa cláusula ali no contrato dá uma liberdade incrível para Verstappen de poder sair da Red Bull a qualquer momento e talvez entrar em outra equipe que possa ser uma rival sim, como Mercedes, Ferrari e quem sabe no futuro até mesmo a própria Alpine, que é uma produtora de motores. Se passarmos por um crash semelhante ao de 2014, onde não tivemos qualquer hipótese contra a Mercedes no que diz respeito ao motor, então haverá obviamente uma cláusula de saída. O Max é uma peça importante na partida de xadrez, e não é surpreendente que os fabricantes tenham isso em conta. Para a Red Bull era importante poder dizer que temos o melhor piloto na nossa equipe até 2028. Ter alguém como Verstappen tem um efeito positivo no resto da equipe e nos nossos parceiros. Mas apesar dessas possibilidades de uma saída repentina de Verstappen da Red Bull, em uma situação onde a equipe não consegue entregar bons resultados para o piloto holandês, ele ainda volta a falar que aparentemente está mais calmo com relação ao ano passado. Na verdade, isso tem sido percebido por diversos especialistas, jornalistas e tudo mais. Parece que depois de ganhar seu primeiro título na Fórmula 1, ele está mais tranquilo nas batalhas da pista. A gente percebia ano passado em batalhas contra Lewis Hamilton que ele era bem duro, na verdade. E muitas vezes jogava Lewis Hamilton para fora da pista, foi punido por conta disso. Em outras ele acabava sendo duro em momentos de defesa de posição, em momentos de ataque também. E isso foi bem criticado, na verdade, com relação a Verstappen no ano passado. E mesmo no início da sua carreira da Fórmula 1 ele era bem mais agressivo. Mas nesse ano tudo parece ter mudado. Em disputas com o Charles Leclerc, é claro que ele continua sendo bem agressivo, mas não mais no sentido de jogar o piloto para fora da pista e nem mesmo tocar no piloto monegasco. É claro que ele disse que isso é por conta do estilo de Leclerc e que as abordagens são diferentes em cada uma das batalhas, mas ainda assim se percebe que ele está bem mais calmo e tranquilo nesse ano de 2022. É claro que todo piloto é um pouco diferente na defesa e no ataque. É por isso que você tem uma abordagem ligeiramente diferente com cada piloto. E o que Verstappen vem falando aí sobre essa tranquilidade, a forma como ele tem agido, não mostra que nesse ano pelo menos ele deve sair da Red Bull. Mas existe sim essa possibilidade de em algum momento ele sair. Quem sabe com 31 anos, quando ele fizer lá em 2018 e acabar o contrato dele com a Red Bull. Entretanto, como a gente sabe, hoje em dia a Fórmula 1 comporta sim diversos pilotos mais velhos. Ayrton Senna acabou tendo que se aposentar forçadamente da Fórmula 1 por conta do seu falecimento. Ele tinha na época, se eu não me engano, 34 anos, ou seja, já não era um piloto tão novo, mas ele dizia, e na verdade todos falavam, que ele estava no auge da sua carreira, no melhor momento da sua vida pilotando. Michael Schumacher, no fim de sua carreira na Fórmula 1, tinha mais de 40 anos. Fernando Alonso hoje tem mais de 40 anos. Lewis Hamilton tem 37 anos. Inclusive, o próprio Alonso é falado por muitos como sendo um dos melhores pilotos do grid da Fórmula 1 atual, sendo superior, inclusive, do que Esteban Ocon, que foi vencedor ali da GP3, ou melhor dizendo, da Fórmula 3, em cima de Max Verstappen na época. Ou seja, Ocon é um grande talento e muitas vezes fica atrás de Fernando Alonso nesse ano de 2022. E Alonso, inclusive, ainda diz que está num ótimo momento dessa carreira, ainda consegue lutar muito aí por vitórias na Fórmula 1 e falou muito mais sobre isso em entrevista, nos dando mais um entendimento do que talvez Verstappen veja para o futuro de sua carreira. E é claro, nos mostrando que mesmo com 40 anos, um piloto ainda consegue ser um dos melhores do grid da categoria. Caso alguém chegar e observar que ele me vence puramente por velocidade, ou se eu não puder mais correr bem, eu pensaria em encerrar minha carreira. Mas agora eu sinto o oposto. Eu ainda amo correr. Mas é claro que eu quero saber a sua opinião sobre isso tudo. Você acha que existe a chance de Max Verstappen acabar saindo da Red Bull e indo para a Mercedes, por exemplo? A gente sabe que existe sim uma rixa entre Red Bull e Mercedes, entre Verstappen e Hamilton e tudo mais, mas essa possibilidade com certeza existe. Tudo é possível na Fórmula 1. Mas ainda assim, eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Alonso, por exemplo, foi cotado como possível piloto da Red Bull, que utilizou motores Honda por muito tempo.
Então assim, será que existe essa chance? E você acredita mesmo que Verstappen pode sair da Red Bull antes mesmo da finalização do seu contrato? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto, o que você pensa sobre isso tudo. Eu acredito com toda sinceridade que Verstappen ainda tem sim um longo caminho pela sua frente dentro da maior categoria do automobilismo mundial. Isso não significa que ele deve continuar com a Red Bull por tanto tempo assim. A gente sabe que esse regulamento de 2022 vai até 2026 pelo menos. E depois disso deve haver uma troca de regulamentos do carro de Fórmula 1, como também deve haver essa troca no regulamento de motores. Mas é bem provável que ele não sofra tantas alterações, principalmente visando um grande entretenimento para os espectadores mesmo da categoria. Então isso já seria interessante para todo mundo que está assistindo a Fórmula 1, não mudar tanto. E justamente por conta disso, é bem provável que a Red Bull continue sendo uma boa equipe por todos esses anos. Mas não se sabe se é exatamente isso que deve acontecer. Acredito eu que se continuar acontecendo, Verstappen não teria motivos para sair da equipe austríaca. Entretanto, se em algum momento a Red Bull pisar na bola, existe sim a chance de Verstappen sair e ir para outra equipe. Ainda mais considerando a possibilidade de que uma equipe mais forte do que a Red Bull possa acabar chamando ele para pilotar ali no seu monoposto. Nessa situação, eu acho que Verstappen deve sim acabar mudando de time. Isso é completamente normal. Lewis Hamilton entrou na melhor equipe da Fórmula 1 da época, que era a McLaren em 2007, mas depois acabou indo para a Mercedes, que era uma equipe que muitos criticaram ali, tanto a equipe quanto a escolha de Hamilton de ir para a Mercedes. Mas a gente viu que deu e deu muito certo. Verstappen pode fazer exatamente a mesma coisa, mas a gente vai ver, vai precisar ver aí se isso realmente vai ou não acontecer. Enquanto isso, a gente vai esperando e percebendo mesmo as movimentações aí da Fórmula 1 com relação a isso tudo. Claro que se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar aqui embaixo a sua opinião sobre esses assuntos e, claro, deixar o seu like também. Deixe o seu joinha, isso ajuda muito esse canal a crescer cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Quando você deixa o seu joinha, eu me sinto, na verdade, muito bem, eu sei que você gosta dos meus vídeos e me sinto motivado a continuar trabalhando aqui para você. E além disso, se você curte os meus vídeos de uma forma geral e quer continuar me assistindo, deixe sua inscrição aqui embaixo. Sua inscrição e o seu sininho ativado para todas as notificações para o YouTube te avisar toda vez que tiver vídeo novo aqui do canal. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!